mundo sabe é que depois que acabou as eleições, a esquerda conseguiu se lascar legal, inclusive o Lula. Mas teve alguém da esquerda que parece que sufocou no meio dessa bagunça toda das eleições, que foi a Gleisi Hoffmann, que além de ser a culpada de tudo, agora também tá perdendo a sua posição e se brincar não vai ser indicada pro TCU. Pera aí que eu vou te explicar o que tá acontecendo. É meio bagunçado, mas você precisa saber o que tá rolando. Pois é, vamos falar sobre a Gleisi se virando contra o PT. Já imaginaram isso? Bora lá que eu vou te explicar o que está acontecendo. Inclusive, hoje é um dia de reviravoltas, porque da mesma forma que a Gleisi deu um tapa lá no PT, a gente também viu o Ramagem, que parece que agora vai depor contra o Bolsonaro. Ou será que é a favor? Uma coisa é certa, sobre a tentativa de golpe do Bolsonaro, o Ramagem resolveu falar. Só que qualquer deslize que ele fale, qualquer frase que seja tirada fora do contexto, pode ter um resultado muito ruim pro Bolsonaro. E eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo nesse vídeo. Pra você que não me conhece, é novo aqui no canal, quer saber sobre política, eu sou Alessandra Gonçalves e sou jornalista. E eu vou te explicar o que tá rolando dentro dessa caótica política que a gente tem no Brasil. República das Bananas. Vamos entender o que tá rolando. A Gleisi Hoffmann, nos últimos dias, conseguiu sair da preferida do PT para mais odiada dentro do partido. Parece que ninguém dos petistas consegue gostar dela, inclusive não só os petistas, mas os bolsonaristas e qualquer pessoa que tenha algum tipo de ideologia dentro do Brasil. Mas o que está acontecendo? Gente, a Gleisi achou que seria uma boa ideia agora, quando o governo Lula está passando pela pior situação econômica que a gente tem do Brasil. Ela achou que seria uma boa ideia criticar os juros e os cortes de gastos que o Haddad está tentando enfiar a goela abaixo no cidadão brasileiro. Pois é, ela disse que é uma tristeza, dá tristeza de ver esse governo. Pois é. O Metrópolis colocou: Gleisi critica debate sobre juros e cortes de gasto. Dá uma tristeza. Na matéria, fala o seguinte pra gente, que depois de uma reunião, na verdade bem nas vésperas do Comitê Político Monetário criar sua reunião, a Gleisi ela resolveu nas redes sociais falar um pouco a opinião dela sobre como tá indo o Brasil, como tá indo as políticas. Só que a opinião foi meio contraditória pra galera do PT, né? Uma, que ela criticou amplamente os juros e estarem estrondosos. No caso, ela disse que eram juros estratosféricos. Para piorar ainda, criticou o corte de gastos do governo Lula. A frase dela foi literalmente a seguinte: as conversas da mídia e seus economistas para cortar os orçamentos públicos só recaem em cima daqueles que atingem o povo trabalhador e os pobres. Pisos da saúde e educação, ajuste de salário mínimo, seguro-desemprego e abono salarial PPC. Escreveu então a Gleisi nessa segunda-feira. Vocês entenderem o que está acontecendo? Galera, o Brasil está tendo problemas econômicos e não conseguiu superar em nada. Só tivemos déficits até agora. Porém, um déficit não ajuda nem um pouco e o governo tem que criar aí os seus cortes de gastos para não estourar o orçamento e acabar com tudo. E aí que vem essa ideia de corte de gastos. Mas para piorar ainda mais a situação, como se a gente já não contasse com uma péssima administração dentro da economia e também dentro do Ministério de Planejamento e Orçamentos, a gente ainda conta que o dólar subiu. Segundo a justificativa de quem é petista, subiu por conta das eleições. Só que quem sabe muito bem que subiu por conta da má administração e reputação que o Lula tá tendo ultimamente sendo presidente da República. A eleição é só um microfator, não faz com que o dólar dispare e chegue ao máximo como chegou agora. Porém, se o dólar sobe e a gente tem um déficit, o que acontece? A inflação ela vai às alturas. Sai a inflação até onde você não consegue imaginar. E os motivos podem ser vários de acontecer uma inflação, indo até de aumento de salário até praticamente a administração em empresas públicas. Literalmente, tem vários motivos para a inflação. Posso até fazer um vídeo específico só para inflação, gente. Mas vamos pro foco para vocês entenderem o que acontece. Quando a gente tem uma inflação alta, a tendência é que as coisas fiquem mais caras e o governo precisa ou mascarar essa inflação ou fazer com que ela caia, né? A gente pode dizer assim. Para fazer com essa inflação dessa, tem vários motivos também que você consegue usar, só que o governo Lula resolveu usar o motivo mais plausível para esse momento, que é aí a taxa Selic, tá? A taxa Selic é praticamente a taxa que faz com que todos os outros juros sejam controlados de acordo
com que ela presta. Então, se a taxa Selic está alta, normalmente empréstimos consignados vão subir junto com essa taxa Selic, tá? Se está baixa, a tendência é que elas caem. Só que quando a taxa Selic está alta, praticamente as pessoas não costumam pegar mais empréstimos, porque iria pegar, o juros está maior. Então, a tendência é que elas parem de comprar, o mercado fica mais morno e não movimenta absolutamente nada. E assim, dessa maneira, eles consigam dar uma controlada na inflação. Só que é uma controlada bem mascarada, tá? Resolve, mas tinha motivo muito melhor para você conseguir controlar a inflação sem ser depositar tudo numa taxa Selic. Entre eles também inclui o fato que a gente pode colocar, que é ajudando dando uma maneirada nos gastos públicos. Quando essa taxa Selic ela tá baixa, significa que as pessoas vão pegar mais empréstimos, vai aí cada vez tendo mais direitos de gastar e assim, segundo, vai se endividando, né? E aí, se a gente tem muita procura e pouca demanda, a questão é que provavelmente isso possa gerar também uma inflação. Então, inflação tem vários motivos, tem várias coisas que possam fazer com que uma inflação seja deslanchada, mas as principais que causam isso é uma péssima administração do governo. Se o governo ele administra ruim, se ele gasta demais, se ele não consegue organizar suas estruturas, a tendência é que isso faça com que também suba aí a inflação. Tá? Isso aí não interfere só a taxa Selic, não. Se a taxa Selic sobe, queridos, sobe tudo, literalmente tudo mesmo. E o que a Gleisi Hoffmann falou e que me surpreendeu demais? A ideia, segundo ela, o que ela está defendendo é que para resolver o problema, o governo poderia praticamente não subir esses juros porque vai beneficiar os mais ricos e também dar uma maneirada nos incentivos de empresas. Para quem não sabe, tem incentivo tributário para empresas, se você trabalha com certo tipo de empresa que vai ter um benefício para a sociedade, alguns impostos, você consegue dar uma batida boa. Segundo a Gleisi Hoffmann, isso aí é uma péssima escolha que o governo iria fazer e subir esse juros só vai atrapalhar as pessoas mais pobres. Até aí a gente fala, né? Um discurso militante petista. É normal de se escutar isso. Só que a segunda parte, ela fica pior do que a primeira, porque é quando ela fala sobre o governo Lula. Aí pegou no íntimo e no problema mais grande que o Lula tem nesse momento e o Haddad também, que é o corte de gastos. No corte de gastos, ele pode ser cortado de várias maneiras, inclusive nos gastos do governo, como não pagar salários exorbitantes, como, por exemplo, não fazer viagens exorbitantes, dar uma maneirada nos gastos que a gente tem aí da União, né? Só que também pode arrancar de outros lugares, que, por exemplo, pode sair da saúde, pode sair da educação, pode sair em corte de benefícios, e é exatamente aí que o governo Lula vem cortando. Ou seja, querendo ou não, de uma certa forma, a Gleisi Hoffmann tá certa, tá cortando nos mais pobres. A única parte que ela não citou foi que o governo tá mantendo seus luxos, mas os mais pobres estão se lascando. E, de certa forma, foi totalmente contra o que o Lula prega. E isso me surpreendeu de muito. Que dia a gente veria a Gleisi Hoffmann fazendo uma fala contra o PT? Será que isso tudo é por causa do resultado das eleições, aquela briga intensa? Acontece que o PT não tá nem um pouco satisfeito com ela. Já estão até pensando, né, em substituir ela para a presença do partido. E agora também pro TCU. Galera, tem aí que escolher, então, quem será os ministros do TCU, tá? O presidente tem a opção de indicar 2, a Câmara 1. Como que funciona? TCU, praticamente, o presidente indicar, ele vai mandar pro Senado, o Senado vai falar, legal, beleza, tá aprovado, pode entrar, vira ministro, e a Câmara faz uma votação total e incentiva para que o presidente coloque, então, 1. Porém, a gente tem que lembrar que nem tudo são flores e nem tudo sai de acordo com o plano que o Lula quer. Porque a gente tem um Senado, a gente tem uma Câmara que praticamente não é completamente cheia de petistas. A gente tem muito centrão e muita direita. O que acontece? O voto para esses ministros do TCU é um voto secreto dos deputados. Então, assim, o deputado pode muito bem virar pro Lula e falar, cara, vou votar sim nela. E passa 2 segundos, não vota mais nela. E como a Gleisi está tendo aí um desagrado tão grande dentro do PT e até mesmo na Câmara, tem uma grande chance deles quererem substituir ela por essa dificuldade dela se tornar, então, praticamente uma ministra do TCU. Só que já pensando nessa hipótese, ele já tem alguns outros nomes que podem substituir ela, como por exemplo o Dair Cunha, a Miriam Belchior. É uma das opções que o PT já está planejando. Querendo ou não, gente, uma coisa que me irrita do Brasil, eu não sei se irritam vocês também, é essa palhaçada de cargo por indicação. Literalmente, é uma coisa que me surpreende, me deixa revoltado, porque a gente está falando de uma coisa que são, normalmente, os cargos mais poderosos, mais importantes, são por indicação. Galera, tinha que ser com
concurso público. Tinha que ser concurso público e tinha que ser praticamente limitado aqui, igual cargo. Por que deputado federal? Pelo menos, se não fosse por concurso público, teria que ser então por voto. Se deputado federal consegue se eleger por voto, qual que é o problema também de outros cargos conseguirem se eleger por votos? Isso é uma coisa que sempre teve na minha alma e eu nunca entendi por que funciona desse jeito. Quer dizer, eu nunca entendi, não. Eu entendi por que funciona desse jeito, mas é uma coisa que eu acho completamente errada. Eu não sei de vocês. Vocês acham que isso é certo, mas na minha visão, não é um modelo muito legal, não. O que acontece é que tendo grande base no governo, como o PT quer fazer, colocando um ali, outro aqui, ele consegue ter uma aliança muito forte, um poder muito grande para tomar decisões e ter coisas a seu favor. Só que para isso acontecer, precisa ter o apoio dos deputados e contar com a sorte que os deputados vão realmente colocar a Gleisi Hoffmann. E com tanta desaprovação, tanto na Câmara quanto dentro do partido, a Gleisi praticamente está virando a própria Joyce do PT. A gente tem que falar isso, porque ela tá ficando para escanteio, ninguém tá querendo muito papo com ela. O PT tá meio que parece que dando um chega pra lá nela ultimamente. Mas hoje foi um dia de muitas emoções, inclusive pro Lula, tá? O Lula fez uma publicação nas suas redes sociais lamentando a morte de um cantor que morreu hoje. Aguinaldo Raiol, cantor que cantou e embalou corações, gente. Esse cantor acabou de falecer hoje, né? Vou mostrar a fotinha dele pra vocês aqui. Faleceu, né? Aos 86 anos de idade ele veio a falecer e praticamente o Lula soltou uma nota falando sobre esse falecimento dele. Aqui, ó, a nota que o Lula colocou. Aguinaldo Raiol, cantor que encantou e embalou romance, uns bailes de gerações, deixou então aos 86 anos. Aguinaldo marcou as músicas na televisão, destacando-se também como apresentador e ator. Popularizou canções italianas como Mia Gioconda. Lula fez então a publicação aí, né, falando sobre a morte do cantor. Mas e aí, o que vocês acham? Sim, pêsames pelo cantor, mas não lembro de nenhum pronunciamento sobre as pessoas que morreram na guerra de Israel, né? Incrível, Lula. Mas é isso, põe nos comentários. E vamos falar sobre a nossa última matéria e mais polêmica. Gente, o Hamas vem sendo um caso, assim, né, muito tenebroso na política de direita. Porque a gente teve eleição agora, muito se esperava que o Bolsonaro iria ficar do lado do Hamas, mas parece que muito pelo contrário, o Bolsonaro não quis tanto papo com o Hamas. Só que agora o Hamas vai praticamente fazer, né, uma espécie de fala, então vai depor sobre a tentativa de golpe que envolve o Bolsonaro. Lembra aquela tentativa que eles falaram? Que praticamente Bolsonaro, o estado de sítio, iria decretar um golpe? Pois é, o Ramagem agora vai falar sobre isso. O delegado Alexandre Ramagem foi convocado para depor pela Polícia Federal na terça dia 5 de novembro, no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe que supostamente envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ramagem atuou como diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante o governo Bolsonaro e é investigado por outros inquéritos sobre o uso de softwares ilegais para espionagem de inimigos políticos. O inquérito da tentativa de golpe averiga a articulação do ex-presidente com integrações às Forças Armadas para impedir a posse de Lula em 2023. A expectativa é de que o inquérito seja concluído nos próximos dias, já que estaria na fase final. O ex-ministro e o próprio Bolsonaro podem ser indiciados. Ramagem foi candidato a prefeito de São Paulo. A prefeitura, então, do Rio de Janeiro, mas perdeu então as eleições para o Eduardo Paes, que foi reeleito então na cidade. E aí, gente, vocês acham que o Ramagem vai praticamente ficar do lado do Bolsonaro? Ou vocês acham que não? O que vocês acham? Põe nos comentários aí que eu tô bem na dúvida sobre esse assunto. Uma coisa é, o que o Bolsonaro praticamente fez com o Ramagem, né, nas eleições, com certeza deixou muita gente indignada. Que era se esperar que o Bolsonaro daria um apoio muito grande pro Ramagem, né? Mas, assim, a situação que o Ramagem e o Bolsonaro estavam tendo nos últimos tempos era meio delicada para esse apoio estrondoso. Mas e você, o que você acha? Põe nos comentários e a gente volta daqui a pouco com mais conteúdos e vídeos aqui no canal.